Bom, e agora a gente vai falar sobre a isomeria espacial. O primeiro caso delas é a isomeria geométrica. Ah, Lucas não gostava de geometria. Eu gostava. E aí? Né? Vou julgar você porque você não gosta? E é fácil, tá? Isomeria é bem fácil. Isomeria geométrica também é chamada de isomeria cis-trans, tá? Vamos analisar esse caso. Já adianto que isso aqui não é uma isomeria, tá? Eles não são isômeros, tá? Mas vamos analisar ele primeiro. Qual que é a diferença desse composto para esse? Ah, Lucas, aqui eu tenho cloro, cloro. Aqui os cloros estão em lados opostos. Então aqui os cloros estão do mesmo lado, aqui os cloros estão em lados opostos. Tem diferença? Eu te pergunto, isso é a mesma coisa que isso? Ou isso é diferente disso? Bom, eu já adianto, isso é a mesma coisa que isso. Por quê? Porque nós temos aqui uma ligação simples. E a ligação simples, ela permite a rotação, o giro dos carbonos. Então, uma ligação simples, ela permite que os carbonos eles girem livremente, tá? Isso aqui é uma ligação sigma, tá? Com mais detalhes. Tá? E essa ligação simples, ela permite a rotação dos átomos de carbono. Então, qual é a diferença disso para isso? É que eu girei daqui para cá, tá? Mas isso é a mesma coisa que isso. Só que aqui está de um jeito e aqui ocorreu um giro, uma rotação dos átomos de carbono. Isso é a mesma coisa que isso. Aí você lembra, isso ocorre por quê? Porque a simples ligação permite o giro dos carbonos, permite uma rotação aí dos carbonos. Agora você vai lá no comecinho da isomeria. Se A e B são isômeros, eles são a mesma coisa? Lógico que não. Um álcool pode ser isômero de um éter, só que eles não são a mesma coisa, são totalmente diferentes. Possuem propriedades, pontos de ebulição, pontos de fusão, propriedades fisiológicas de funcionamento no nosso corpo, por exemplo, diferentes. Tá? Isômeros nunca são a mesma coisa. Quando A e B são isômeros, A e B não podem ser o mesmo composto. Então veja bem, se isômeros não são a mesma coisa e esses dois são, eles não podem ser isômeros. Isso aqui não são isômeros. São o mesmo composto. Tá? Eles são o mesmo composto. Tá? Então agora vamos ver como seria se tivesse isomeria. Então eu vou apagar aqui, já que não é, eu não quero nem isso aqui escrito. Qual a condição para existir isomeria geométrica ou cis-trans? Primeira coisa, a gente já sabe que não pode ter ligação simples, porque ligação simples deixa o carbono livre, o carbono pode girar e aí ele gira, só que continua sendo o mesmo composto, então não é isômero. Para ocorrer isomeria cis-trans ou isomeria geométrica, a ligação deve ser uma ligação dupla. Então deve possuir ligação dupla. Pode ser simples? Não, tem que ser dupla, porque a dupla impede a rotação dos átomos de carbono ao redor, né, dos átomos de carbono. Então veja bem, na ligação simples, a ligação girava. Na ligação dupla, a ligação dupla ela causa um impedimento de rotação. Os átomos de carbono não podem girar livremente. Tá? Então veja bem, qual é a condição para ocorrer isomeria? A condição é a seguinte. Primeira condição para ocorrer isomeria cis-trans ou geométrica, ter ligação dupla. Segunda, eu tenho que ter compostos A, B, C e D, ligantes. Porém, o A tem que ser diferente do B e o C tem que ser diferente do D. Tá? Então, A tem que ser diferente do B, C tem que ser diferente do D. Então, esses dois aqui tem que ser diferentes, esse com esse. Esse e esse, diferente. Ah, Lucas, e A com C? Que se foda, não me interessa. Esses dois aqui podem ser iguais ou podem ser diferentes. Esse com esse, tanto faz. A questão é do de cima como de baixo. Eles têm que ser obrigatoriamente diferentes. Então, por exemplo, vamos pensar aqui. Isso daqui tem isomeria cis-trans? Não tem isomeria cis-trans, porque aqui não tem uma ligação dupla, é só ligação simples. Outro exemplo. Isso daqui tem isomeria cis-trans?
Vamos pegar, melhor ainda, vou colocar outro exemplo para ficar melhor. Isso daqui, ó. Tem isomeria cis-trans? Olha só. Ah, Lucas, eu acho que não, porque esses dois aqui, o da esquerda e o da direita, são iguais. Mas que se dane os da esquerda e da direita. Esses dois aqui podem ser iguais. O que não pode ser igual é o de cima com o de baixo. H é diferente de Cl? Não, é diferente. H é diferente de Cl? É diferente. Tem ligação dupla? Tem. Então, sim, pode ter isomeria cis-trans. Tá? Do mesmo jeito que este daqui também pode ter isomeria cis-trans, veja bem, ligação dupla, esse é diferente desse, esse é diferente desse. Se o de cima e de baixo são diferentes, sim, tem isomeria. Qual, portanto, no entanto, é a diferença desse com esse? Olha só a diferença da esquerda para o da direita. Olha aqui, ó. Eu tenho quem? H e H, não é? Então, veja bem, H, Cl, Cl. Quem é igual? O hidrogênio é igual ao hidrogênio, cloro é igual a cloro. Os grupos que são iguais, eles estão do mesmo lado. Então, os grupos que estão iguais, grupos iguais, do mesmo lado, digamos, do mesmo lado não, né? Na mesma posição. Na mesma posição. Como assim na mesma posição? Eu tenho hidrogênio e hidrogênio, que são iguais para cima, cloro, cloro para baixo. Então, hidrogênios para cima, cloros para baixo. Mesma posição, não tá? Eu tenho os hidrogênios para a mesma posição, que é para cima, cloros na mesma posição, que é para baixo. Isso aqui é isomeria cis. Então, esse daqui é o isômero cis. Tá? Agora, esse daqui, veja bem. Hidrogênio, hidrogênio. Cloro, cloro. Então, eu tenho, ó, hidrogênio, hidrogênio. Hidrogênio é igual a hidrogênio, só que agora eles não estão mais do mesmo lado, eles estão em lados opostos, fazer ginástica, né? Ó. Hidrogênio está em posição oposta ao seu semelhante. Então, nesse caso aqui, eu tenho hidrogênio, hidrogênio, cloro, cloro, formando um X. Os grupos iguais, eles estão em posições trocadas. Então, grupos iguais em posição oposta, vamos dizer assim. Um para cima, ó, para lá, um para cá, formando uma diagonal. Um para cá, um para cá. Esse daqui é o isômero trans, tá? Então, eles são isômeros geométricos, isômeros cis-trans. Este é o cis, porque os iguais são para os dois para cima. E estes são o trans. Este é o trans, porque estão em posições trocadas. Beleza? E agora a gente vai ver o nosso último caso de isomeria, que é a isomeria ótica.